E o Brasil aderiu à Convenção sobre o crime cibernético, também chamada de Convenção de Budapeste. Então a gente vai conversar agora com o Frederico Sammartini, que é especialista em segurança cibernética, para entender o que isso significa para o país. Doutor, bem-vindo, obrigada pela participação. Prazer, obrigado, Lívia. Agora, doutor, o que essa adesão à Convenção de Budapeste representa aqui para o Brasil no combate aos crimes cibernéticos? O que funciona, como vai funcionar na prática essa adesão? Olha, é muito bom que o Brasil tenha entrado. O crime cibernético, a gente tem um marco da internet aqui no Brasil, que já é um avanço, a gente tem proteção jurídica para os crimes internos, só que hoje o crime cibernético, que parece coisa de filme, né, quando você vai ver, ele vem de qualquer lugar. Então você pode ter um ataque cibernético a uma pessoa, ou uma empresa brasileira, ou uma agência de governo brasileira, que está vindo de outro país, que está vindo ou roteada por outro país. Então um hacker pode estar em qualquer lugar do mundo, e ele passa por diferentes países e chega e ataca aqui no Brasil. O que significa você ter uma convenção como a de Budapeste? Você põe vários países para que eles ajam, estudem e se preparem e definam regras legais e até pontos de ação para prevenir e depois para punir quando precisa, quando acontece um ataque cibernético. Né? Hoje é interessante ter isso. Não adianta a gente ter uma super lei no Brasil, porque pode vir de fora do país. Normalmente vem de fora do país. Esses hackers, eles se fazem vir de vários caminhos do mundo, ou seja, não tem fronteiras mais. Então, uma convenção como a de Budapeste, ela traz um arcabouço e uma união entre países para que a gente atue de forma colaborativa e que estudemos juntos com esses outros países para que a gente enfrente esses ataques. Frederico, quando a gente fala de crime cibernético ou crime contra a segurança do país, contra a segurança cibernética, a gente está falando de um arcabouço gigantesco, né? Mas, de acordo com a realidade brasileira, quais são os principais crimes enfrentados aqui no país nessa área? Olha, os crimes são diversos, né? Então, a Convenção de Budapeste é um arcabouço legal. Né, ele não vem pelo executivo, ele vem pelo judiciário, quem aprova a entrada nisso é o Senado, e ele tem peso de lei aqui no Brasil quando a gente adere, a gente aderiu agora. Os ataques cibernéticos são de todas as formas. Para a pessoa física, a gente vê hoje coisas que, falando aqui para o público em geral, toma uma conta, né, de uma rede social e toma aquela conta e pede resgate, ou toma aquela conta e engana os amigos, ele falsifica o telefone, uma conta de WhatsApp e tenta pegar um dinheiro ligando para as pessoas, ou eles abrem contas de banco com fotos dessa pessoa, com dados dessa pessoa e assumem esses dados para cometer crimes. Tem um outro tipo de ataque, é o ataque para as empresas. Esses normalmente são os mais danosos, porque em termos de volume de dinheiro, né? Tem empresas, hoje são diversos tipos. Por exemplo, tem empresas que são atacadas, o hacker ele finge ser um funcionário da empresa e ele põe nota fiscal dentro da empresa. Então aquela pessoa da área da tesouraria da empresa vai lá e vai pagar uma conta. Às vezes aquela conta não existe. Ele fez toda a aprovação de uma nota fiscal e entrou com aquela nota fiscal tem uma conta bancária, a empresa paga e no final é de um hacker que embutiu aquilo ali dentro. Tem diversos ataques. Tem ataques que é o ransomware, que é como se fosse um resgate, né, um sequestro, onde o hacker entra dentro da empresa e bloqueia todos os dados. Imagina uma empresa, para quem é o ouvinte que está escutando isso, a empresa ela não sabe mais para qual fornecedor ela já pagou, qual cliente que já pagou, ela não pagou, ela perde as informações todas, os dados, os controles operacionais, ficam tudo sequestrados dentro de um dado. Esse sequestro, ele pode ficar fechado, criptografado dentro da empresa, a empresa não consegue acessar isso mais, ou ele pode vazar esses dados para fora do país, ou para algum outro lugar fora do país, então os dados ficam vazados, e o hacker, a empresa para ter posse desses dados, ou para proteger para que eles não vazem e afete o cliente dessa empresa, né, para ela ter esse acesso, ou para buscar eles, para ela ter controle da empresa de novo, ela precisa pagar um resgate para esse hacker. Né? Então tem diversos ataques hoje, as empresas brasileiras, o Brasil, por ter com a pandemia acelerado muito a digitalização,
pequeno empresário que tinha uma loja, ele se aderiu ao mundo digital para vender online, para vender via rede social. Então, quando você vai para o mundo digital, e quanto mais você vai para o mundo digital, mais você está aberto a ter um ataque cibernético. E o que é bom? Então, é um lado bom. O Brasil está indo mais para o digital. Quanto mais digital, mais eficiente, mais moderno. Os serviços de governo, por exemplo, a gente fazer tudo digitalmente, né? Você tirar seu passaporte, você vai lá, mas você já prepara tudo, agenda tudo. Os órgãos de governo estarem preparando a documentação ou atendendo ao público de forma digital, isso melhora a qualidade de vida do público de forma geral, mas ao estar digital, ele está mais suscetível a ataques cibernéticos. E o Brasil avançou muito na digitalização e, consequentemente, vem os ataques cibernéticos. E esses ataques cibernéticos, esse hacker pode estar de qualquer lugar do mundo. Hoje, com as criptomoedas, a gente paga alguém fora do país, né? É mais comum, então, que esses crimes mais complexos, cibernéticos, estejam sendo cometidos, então, de fora do país, mas dentro do país. A gente pode falar isso? Exatamente. Então, imagina um juiz, vem um ataque cibernético numa empresa no país de alguém que está fora do país. É difícil gerir isso. E a Convenção de Budapeste vem ajudar isso até para o país se preparar. Tem outras questões cibernéticas que é mais importantes até, que a gente pode subir esse nível, que é a questão geopolítica, né? Hoje a gente tem guerras acontecendo pelo mundo, mas tem a guerra tecnológica, de conhecimento mesmo. Imagina um país, um hacker pode roubar dados de inteligência de uma empresa, por exemplo, brasileira, ou de outro país, e levar esses dados para uma outra empresa fora do país. Então você tem uma competição tecnológica de quem desenvolve mais rápido tecnologias para liderar o próprio país, ou liderar as empresas do país. É um tipo de crime cibernético. A gente tem outros crimes cibernéticos, como fraude bancária, direito autoral, por exemplo, a pessoa copia alguma informação autoral e lança em outro país. A gente tem coisa muito vista hoje que é o deepfake. A pessoa pega uma foto, por exemplo, uma foto minha ou sua, Olivia, e ele põe uma voz, parece que é você que está falando. Isso se chama deepfake, que é o falso profundo, né? Uma tradução ao pé da letra, que é o seguinte: ele finge que aquela pessoa está falando, a voz dela, com o movimento da boca, você vê aquela imagem, você acha que é a pessoa que está falando, e não é. Isso é um crime cibernético. Tem várias formas e vários crimes acontecendo. A criatividade, a tecnologia que existe hoje para ataque é muito grande. Isso preocupa muito, né, Frederico? Porque à medida que a tecnologia vai se desenvolvendo, a proximidade entre essas deepfakes ou outras questões também com a realidade fica cada vez maior e fica difícil diferenciar o que é real do que o que é irreal. Eu vou convidar aqui para essa conversa também o nosso comentarista Fernando Conrado. Fernando, sua pergunta. Bem, Conrado. Seu áudio está fechado, Conrado? Está fechado, agora está aberto. Vamos lá. Boa tarde ao professor e ao doutor. Tu sabes que essa ação lá de Budapeste, ela tem 20 anos, se eu não me engano, né? E começou a transitar lá em 2004. Hoje só o Brasil começa a fazer essa anuência, foi ano passado que fez o pedido. E aí eu pergunto sobre algumas práticas, né? Óbvio, eu desconheço muito, não é minha área de atuação, mas tem algumas práticas de, por exemplo, vou trazer aqui, tá? Alguns hackers invadem empresas, observam qual é a falha que ela tem, que é quase um ransom, como tu fala aí, né? Pegam a falha que a empresa tem e dizem, empresa, vocês têm uma falha e vocês podem fazer um upgrade aqui, me comprando uma solução para essa falha. Esse tipo de atuação que a gente sabe que não é legal, mas acontece muito, isso também vai ser combatido por essa lei? Ou essa forma de fazer um upgrade nos sistemas, mesmo que não sendo, vamos dizer que é uma prática corroborada já, mas não é uma prática legal, vai ser tirada para escanteio agora, doutor? Eu trabalho nessa empresa, a gente fica protegendo clientes 24/7, a gente até pôs redes lá na empresa, porque às vezes os engenheiros às vezes precisam virar à noite quando está tendo um ataque de um cliente. Os ataques é isso que você falou, muitas vezes ele entra na empresa e fica esperando. Normalmente, a gente, por exemplo, tinha um cliente que a gente foi ver, muito interessante, ele tinha dados dos clientes dessa empresa,
e quais remédios eles tomavam. Então eu conseguia saber qual doença, vamos supor, aquela pessoa tinha, qual tipo de remédio ela toma. Imagina a exposição dessas pessoas. E o hacker entrou e ficou ali dentro coletando isso tudo. E depois ele falou assim, olha, eu tenho esse tanto de dados, eu já consegui atacar aqui tudo, eu consegui ver os seus bases de dados, eu vou expor seus clientes. E eu vou expor os clientes falando que ele tem tal doença, ou ele tem tal coisa, ele toma esse tipo de remédio. Se você não me pagar, eu vou expor isso. E aí ele fala o seguinte, se você me pagar, eu ainda te falo como que eu entrei. Eu te dou uma dica aqui para você se arrumar. Acontece isso. É um crime, né? E a lei, obviamente, esse cara é um criminoso. Normalmente a empresa que faz isso, ela não vende tecnologia. Eu trabalho numa empresa protegendo clientes e vendendo tecnologia de proteção. Eu não vou atacar uma empresa para convencer ela. Se eu fizer isso, essa empresa vai me processar e não vai confiar em mim, obviamente. Existe um outro caso que acontece, a gente vende muito esse serviço, que é o serviço chamado Pentest. As empresas ligam pra gente, pagam a ICE, que é a empresa que eu trabalho, e fala assim, ô ICE, você pode me atacar? Ele paga para que eu e os nossos engenheiros ataquem a empresa. Eles pagam para isso. Então a gente faz um contrato antes, eu vou te atacar. Mas ele faz isso tudo para quê? Para a gente, ao atacar ele, descobrir vulnerabilidades e brechas no sistema. E aí depois a gente já mostra para ele, tem aqui, tem ali, compra isso, investe nisso, protege aqui. Isso é feito previamente. É um serviço muito comum, chamado Pentest, a gente põe vários engenheiros atacando essa empresa. Frederico, para a gente fechar, eu fiquei muito curiosa nesse assunto das deepfakes e quero que você fale um pouquinho para a gente mais a respeito disso. É um crime que é raro aqui no Brasil ainda ou tem ganhado força? O crime utilizando essa deepfake tem aumentado aqui no país? E no início da entrevista você falou que não adianta as autoridades investirem muito no reforço da legislação, porque é muito comum que esse crime seja cometido, falamos sobre isso, né, de fora do país, aqui dentro do país. Quero que você fale um pouquinho a respeito de legislação, se apesar disso é preciso melhorar e sobre punições também para quem comete esse tipo de crime. Não, sim, a legislação é fundamental, ela precisa ter para prevenir e para depois punir. Ela é fundamental, o Brasil está indo muito bem nisso, tem um arcabouço muito bom. O que eu disse no começo é o seguinte, não adianta eu ter um super arcabouço dentro do Brasil se eu não consigo controlar fora. Porque eu faço uma analogia muito interessante com o meio ambiente. Não adianta o Brasil ter um super meio ambiente se o resto do mundo destruir o ambiente. O ambiente é um planeta só. E é mais ou menos cibersegurança. Não adianta eu ter um super arcabouço legal de proteção de segurança cibernética se eu não tiver acordo com outros países. Porque se o criminoso está fora daqui e ele consegue entrar no Brasil e atacar a gente, então uma convenção internacional como a de Budapeste, ela é fundamental porque o Brasil se alie de forma internacional a ter legislação internacional e colaboração internacional para se proteger. E para quando tiver que punir ou tiver que agir, está em arcabouço com esses países todos. Hoje tem 67 países aderidos na Convenção de Budapeste, então isso é muito importante. Deepfake é um dos ataques. O que está acontecendo, gente? A tecnologia está avançando muito rápido. Muitas coisas que a gente achava que ia aparecer em 2030 já apareceram agora em 2022 e 2021, muito acelerado pela pandemia. Muita coisa, a velocidade foi muito rápida. A pandemia fez muita coisa se digitalizar. E esse avanço tecnológico, normalmente os hackers estão na frente. Por quê? Porque eles não têm limite legal, né? Uma empresa, para se defender, ela vai investir, ela tem que ganhar dinheiro de volta, ela tem toda a regulação e tal. O hacker não, ele já pega essa tecnologia e começa a usar ela agora, saiu uma coisa nova, ele já compra aquilo e vai tentar atacar empresas. Então os hackers são muito rápidos, a tecnologia está avaliando muito rápido. Então tem duas coisas que as empresas brasileiras e os brasileiros têm que pensar. Duas não, três. Eu estava até vendo o Conrado falando antes. Sempre educação. A gente precisa ter educação. Hoje, o que a gente está vendo aqui na ICE, a gente lançou um curso para executivos, porque os executivos não entendem nada de tecnologia. E aí eles não conseguem saber o que fazer com a empresa deles, e nem na vida pessoal. Então, a gente falta mão de obra qualificada, então educação no Brasil. Só que muita gente esquece dos executivos, desse pessoal que está liderando a empresa, que sabe muito de negócio, mas não sabe nada de tecnologia, muito menos de segurança cibernética. Os conselhos de empresa não sabem. Então a gente está investindo com cursos nisso. A outra coisa é a legislação. E a terceira coisa é tecnologia para se defender. O Brasil precisa investir, e aí muito da tecnologia em dólar, a nossa moeda, às vezes desvalorizada, sofre para as empresas adquirirem isso tudo. Então você precisa ter esse arcabouço, educação,
legislação e tecnologia para enfrentar esses ataques. Então, estamos indo no caminho, O Brasil está avançando bastante. Que bom. Bom, queria agradecê-lo, Frederico Sammartini, especialista em segurança cibernética, falando sobre essa adesão no Brasil na Convenção de Budapeste. Seja sempre muito bem-vindo, Frederico. Ótimo restinho de domingo. Obrigado, Liv. Obrigado, e até Conrado. a próxima. Tchau, tchau.